Nós estamos aqui na clínica do Dr. Solveig, o doutor está aqui do meu lado e hoje nós vamos conversar sobre o Mirena, que é um anticoncepcional que, além de prevenir contra a gravidez, também traz vários benefícios para o corpo feminino. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Nick. Como sempre, é um grande prazer participar do seu programa e poder falar também dessas já não novidades, né? Porque o Mirena está no Brasil desde o ano 2000, aliás, né? Desde outubro de 2000, e se tornou um método bastante avançado, tanto como anticoncepcional, como para tratar uma série de problemas, como você adiantou, já na saúde da mulher, assim, na vida da mulher, vamos botar assim. Bom, doutor, o Mirena está aqui nas minhas mãos, um pequeno anticoncepcional. E a minha primeira pergunta para ti é como é que ele funciona e o que é exatamente o Mirena? Como é que ele age? Eu agora vou pegar o Mirena. Bom, o Mirena é ou um endoceptivo liberador. Nós não temos nenhum problema de falar o nome comercial, uma vez que em qualquer programa você tem assistido programas que se fala abertamente. O nome desse aqui chama-se Mirena, certo? É produzido por um laboratório único no mundo, é produzido na Finlândia, na cidade de Turku. A responsável pelo Mirena no mundo é a professora Pirjo Inck, e é uma pesquisa desde a década de 70. Há 40 anos. Há 40 anos. Então, desde essa época, já existiam os DIUs, estavam começando cada vez mais a se usar os DIUs. Como o DIU provocava uma série de inconvenientes para o corpo da mulher ou para o bem-estar da mulher, tais como aumento da menstruação, aumento das cólicas menstruais, principalmente, né? Passou a ser um método até de certa forma inconveniente. Se pesquisou, então, métodos que fosse o anti-DIU, o contrário dos DIUs. E se chegou nos dispositivos, então, liberadores de hormônio. Só que ele é muito interessante, o Nick, e vocês que estão assistindo o programa, é muito interessante porque é uma pecinha que tem 3 centímetros e nessa parte central aqui, essa haste, esse formato de T, ele tem um polímero altamente avançado, aonde aqui dentro tem um pouco de hormônio. Um hormônio é uma progesterona, o nome científico dele é levonorgestrel, e exatamente aqui tem como se fossem pequenos furos. E uma vez que esse aparelhinho, esse endoceptivo, ele é colocado dentro do útero, ele vai soltando todo dia, no início, o equivalente a 20 microgramas dessa substância, levonorgestrel, que vai agir basicamente só dentro do útero. Então, ele se tornou um método muito avançado, porque ele é um método anticoncepcional de fundo hormonal, mas que age basicamente só dentro do útero, e não é pela corrente sanguínea. Entendi. Então, além de ele prevenir a gravidez, por isso que a gente diz que ele também é um tratamento. Ele também é um tratamento, porque quando ele libera essa quantidade de um hormônio chamado progesterona, que tem um efeito da progesterona, ele vai fazer com que a gelatina, aquela camada que uma vez a gente falou no primeiro programa, de que a menstruação é uma gelatina que cresce dentro do útero esperando o neném, essa progesterona, essa substância que então tem no aparelho, ela faz com que o útero produza uma camada muito fina da gelatina. Então, o que vai acontecer? A menstruação vai ser em pequenas quantidades, mas assim, mínimas, aonde mais ou menos 90% das mulheres passam a ter pequenos sinais de menstruação a cada 2 ou 3 meses. Então, além dele ser um anticoncepcional considerado igual ou superior a uma laqueadura, a uma vasectomia, ele tem esse efeito de ajudar nessas situações, onde a menstruação é muito abundante, ele vai fazer com que a menstruação venha em pequenas quantidades. Tem um efeito muito interessante, que eu acho assim, mudou totalmente os conceitos dentro da própria ginecologia, todas as teorias, por exemplo, da TPM, das enxaquecas na mulher, porque a partir do momento que se introduz esse aparelho dentro do útero,
essas coisas todas desaparecem. Bom, e por quanto tempo ele vai agindo, doutor? Bom, o Mirena ele pode permanecer por um tempo técnico, eu sempre digo assim, que é um tempo técnico de 5 anos, né? Apesar que... Sem trocar. Sem trocar. Ele tem, dentro do que é recomendável tecnicamente, ele pode permanecer durante 5 anos sem precisar ser retirado. E ele vai agindo durante esses 5 anos na medida exata a cada dia. Exatamente. Ele começa liberando 20 microgramas de hormônio, com o passar do tempo vai reduzindo um pouquinho, mas ele tem esse efeito protetor contra a gravidez e também esse efeito de tratamento para o útero e para várias outras situações durante esse período de 5 anos. E como é que ele é colocado? É no consultório mesmo? Depois da retirada também? Como é que funciona isso? Tem alguma manutenção, alguma coisa? Assim, é bastante simples para se colocar o Mirena. Ele vem dentro de um aplicador, tá? Que é um caninho, que tem aqui uma medida. O médico, se ele tem ultrassom no seu consultório, vai ser muito mais simples, porque ele pode fazer um ultrassom transvaginal, já sabe o tamanho do útero, pega o aparelhinho, existe uma pinça que a gente coloca no colo do útero, tem outras coisinhas que são feitas para que não sintam-se o mínimo possível de desconforto, dá de se usar anestésicos locais, então tem técnicas que eu acho que é muito individual de cada médico, mas tem técnicas que realmente se consegue colocar um aparelhinho desses no consultório sem grandes dificuldades. De forma praticamente indolor. Então, ele é introduzido na cavidade do útero e ele é solto nessa cavidade e ele permanece exatamente assim. Tá? E o que é interessante, o que é muito diferente dos antigos DIUs, que é muito raro o Mirena sair do lugar. Isso é uma raridade que ocorra do aparelhinho sair do lugar. Exatamente porque ele é todo molinho, né? Tu deve ter pegou, né, Nick, você percebeu que ele é molinho. Então, quando o útero se contrai, ele não sai do lugar, porque o braço que segura ele na posição é molinho. Então, isso é um método, eu acho assim, que revolucionou a ginecologia. Verdade. Doutor, tem alguma reação, uma contraindicação? Não existe reação, não existe contraindicação. Existem algumas crenças ainda dentro da própria ginecologia. Exemplo, uma mulher que nunca tem filhos, não se recomenda colocar um aparelhinho. Quer dizer, isso é uma crença, isso é uma lenda, tá? Porque com aparelho, sem aparelho, o que vai provocar infecção numa mulher é o transporte dessa bactéria através do pênis do seu companheiro na hora da relação. Se ela tiver um aparelhinho dentro do útero ou não, isso não tem influência absolutamente nenhuma. Isso é uma lenda, isso é uma crença que ficou porque se achava que as mulheres que usavam aqueles DIUs antigamente, elas passariam a ter mais infecção. Isso não é verdade. Não é um aparelho que vai predispor à infecção. A gente sabe, por exemplo, que as mulheres que usam Mirena, elas têm muito menos infecções vaginais, têm muito menos infecções urinárias, cistites, por exemplo. Por quê? Porque ela mantém o ambiente da sua vagina impecável, com todas as suas características de defesa. Então, não é o aparelho que vai predispor à infecção. O que predispõe à infecção é a relação de risco. O pênis é que transporta a bactéria contaminado. Então, não é porque essa jovem usa um aparelhinho dentro do útero e dormiu, como eu já comentei num congresso, aí ela dormiu sem calcinha, destampada, e entrou as bactérias voando dentro da vagina. Não é assim, é através da relação. Então, isso são crenças. Então, pode ser usado... Qualquer faixa etária, doutor? A partir do momento que tem relação sexual, pode ser usado. O resto, continuo repetindo, são crenças. Não existe contraindicação, tem um efeito excelente, por exemplo, nas pacientes que têm endometriose, é uma das áreas muito grande para o uso desse método, né?
está se usando como reposição auxiliar na reposição hormonal, que também é uma outra área bastante grande, com bem-estar. O que a gente realmente pode dizer é que o bem-estar provocado pelo método realmente é muito grande. Doutor, bom, a mulher querendo engravidar, então retira o Mirena e pode engravidar depois normalmente, como qualquer outro método concepcional. Exato, como qualquer outro método. Uma das vantagens que eu acho que para quem está habituado a usar, os médicos que têm experiência, com certeza eles concordam, que uma das coisas a mais, eu acho, do Mirena é o efeito de proteção. Efeito de tratamento. Proteção, que eu digo efeito tratamento, naquelas que têm alguma alteração, por exemplo, as que têm cólica, TPM, enxaqueca, a gente sabe muito bem que a presença do aparelho dentro do útero reduz a dosagem de prostaglandinas no corpo dessa mulher e elimina a enxaqueca, elimina totalmente a cólica. E vamos dizer assim, nós estamos vivendo uma época em que a endometriose é uma doença bastante frequente. Então, esse é realmente um método que eu acho que mudou muita coisa. Além de ser super seguro, né, doutor? Não tem como esquecer, como outros métodos anticoncepcionais, o risco de gravidez ainda é maior. Esse é muito mais seguro também, além de tratar. Exatamente. Então eu acho essa área aqui, né, da anticoncepção, que é a tranquilidade que provoca. Óbvio que todos sabem que, independente de método, a prevenção, o uso do camisinha, isso tudo continua sendo extremamente importante, mas olhando ele como um método anticoncepcional, não resta dúvida que é o método mais avançado da história da ginecologia, não tem nenhuma dúvida, porque ele tem um efeito extremamente elevado de proteção da gravidez e tem um efeito extremamente benéfico em praticamente todas as situações problemáticas da vida da mulher. Bom, e qualquer mulher pode colocar, né? Consultando o ginecologista, marcando um horário, a colocação é rápida também. A colocação é rápida. Mulheres, por exemplo, situações como mulheres hipertensas, mulheres diabéticas podem usar, mulheres que tiveram trombose podem usar. Então, as diversas situações, às vezes, onde os anticoncepcionais tradicionais são contraindicados, esse método pode ser avaliado e pode ser utilizado. Hoje você teve a oportunidade de conhecer o Mirena, que é um método concepcional, como o doutor falou, que além de prevenir contra a gravidez, é um tratamento para o corpo feminino. Doutor, muito obrigado pela presença. Te espero aqui já com mais um assunto muito interessante para a gente. Obrigado, Nick. Obrigado a todos. Um grande abraço e até um próximo programa.